Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM, também na TV Unicinos. O assunto hoje é Carrie com o Stephen King. Agora a gente traz novamente o professor, né, Camila, para falar um pouco mais agora sobre a própria Carrie, né, o livro. Isso aí, vamos ouvir e ver o professor Cláudio Zanini novamente. É impossível a gente não simpatizar com a Carrie. A maneira como Stephen King constrói essa história é fantástica, porque ela é uma menina que passa por abandono, passa por humilhações e ela tem a oportunidade de obter a vingança dela. E ela faz de uma certa forma aquilo que nós muitas vezes temos vontade de fazer na vida quando somos injustiçados, mas como feliz ou infelizmente a gente não tem esses poderes que a Carrie tem de queimar coisas, de destruir coisas, assim, de canalizar essa raiva toda. A gente acaba vivenciando isso um pouco através dela. Eu acho que dentro da obra do Stephen King, Carrie tem uma importância muito grande porque talvez seja a primeira protagonista feminina dele, depois vão vir outras, mas é uma protagonista feminina que, apesar de toda essa fragilidade, apesar de todos os contras que ela tem na vida, ela acaba tirando forças da fraqueza e transformando tudo, inclusive os medos, que é aquele tema tão caro para o Stephen King, numa maneira de superar as dificuldades e os obstáculos. Clube do Livro por aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos. O assunto hoje, Carrie, de Stephen King, ou Carrie a Estranha, né, como o livro ficou conhecido depois do filme. Camila, tu quer falar um pouco agora sobre, então, uma das cenas, uma das partes, talvez, mais impactantes, talvez, né, do livro, que é, claro, na parte do baile de formatura, que até é toda uma parte do livro mesmo, né? O livro começa, né, com aquela primeira parte, a gente conhecendo os personagens. Sangue e divertimento. Eu tava né? Voltando aqui. Primeira parte é Sangue e Divertimento, que conta justamente toda o que causa a reação dela no baile. E a próxima, eu vou tentar achar aqui enquanto isso vocês... Olha, eu acho assim, ó, uma coisa que eu admirei ali naquela estrutura, no jeito que ele escreveu, foi o lance de ir levando aquela ação num crescente. Tu ia junto com a história, no sentido de que ele ia esquentando aquilo que estava acontecendo. Então, tu estava sempre naquela expectativa. Aquela descrição era de uma expectativa crescente. E tu nunca caía, né? Tu ficava esperando, e tu lia. Tá, mas agora vai acontecer. Eu acho que isso é uma coisa interessante, que é uma coisa até... Que se propõe muito para o cinema. Então, ela é perfeita mesmo para o cinema. É um livro bem cinematográfico também, achei um... E toda essa cena que acontece, não é nenhuma cena, né? É uma sequência. É uma sequência mesmo, que se dá muito para o cinema. Do baile, ela é impressionante. A coisa deles chegando lá, né? Da Carrie chegando com o Tommy, né? Que é o garoto dos sonhos e tal, que ela nunca imaginou. Ele de paletó branco, calça preta. Ela nunca imaginou que ela teria um dia daqueles. Dia daqueles, né? Que ela teria aquela companhia. Isso me deixa muito triste, na verdade. Essa parte me deixa, sabe, desde o momento que o Tommy convida a Carrie pro baile, até ela chegar e ser escolhida pra rainha, eu fico muito triste durante toda aquela parte, porque eu fico pensando, poxa, aquela menina que tinha o sonho, talvez, de ficar junto com outra pessoa ali, nunca tinha tido a chance, tem aquela oportunidade, ela aceita, mas ela sempre fica com aquele pensamento na cabeça, não, vão fazer alguma coisa comigo. A parte do baile me deixou muito chateada por isso, porque parecia que as pessoas tinham finalmente se compadecido. A hora em que ela sobe ali no palco, e até as pessoas ficaram surpresas, mas estavam felizes com aquilo de alguma forma. Vocês não tiveram essa, né? O Tommy estava gostando daquilo, estava indo lá pelo meio do baile. Né? Ele era um homem sensível, quando ele parou para... Quando ela se deixou ser olhada, é que as pessoas passaram a notar ela enquanto ser humano, enquanto uma mulher. E foi aí que também ele percebeu que, na verdade, ela era uma mulher e que ela tinha traços que eram interessantes e que o livro no começo não descreve assim, você não tem a sensação que no começo Carrie é uma menina chamada de balofa, de espinhenta, e na verdade na hora do baile, de repente ela tá linda. Ela tá com a pele boa, tá com o olho bonito. É que ela desabrochou, né, Kelly? Mas a menstruação foi um marco, né? A menstruação foi um marco pra ela, fundamental ali. Os hormônios ali, olha só. E o livro, ele tem constantes, tem picos de emoções o tempo todo.
sejam boas ou ruins, né? Como as descrições picantes de relação e do imaginário também, tanto da Sue com o Tommy, quanto da Chris com o Billy. Enfim, eu achei bem interessante, até mesmo de terror da própria Carrie, os medos dela, a imaginação e as coisas voando e batendo, a descrição é bem rica nesse sentido, aí eu gostei. Eu acho bem interessante porque, como eu tava falando mesmo, né, ela já sabia que alguma coisa ia acontecer, mas a vontade dela de pertencer àquela turma ou de ser uma pessoa era tão forte que mesmo assim ela... Não, eu vou no baile, ela aceita. E me deixa muito triste porque eu já sei, porque, claro, a cena mais famosa da Carrie, tanto do livro quanto do filme, é a cena dela toda ensanguentada. Então tu já sabe que isso vai acontecer. Então, como eu já sabia, eu fiquei muito triste porque, poxa, era legal poder ver ela, mas o final não é um final hollywoodiano, digamos assim, não é um final feliz, é um final... E isso é uma das coisas que eu achei interessante também. Porque, tudo bem, mulher tem isso de, é o filme que eles brigam e depois se reconciliam e fica tudo lindo no final. Mas eu acho interessante histórias que, mas não acabou tão bem assim. Teve a parte em que foi tudo bonito, teve a parte em que foi tudo horrível, mas acabou, claro, nesse caso, de uma forma mais imaginativa, porque... O livro se propõe a isso desde o início. Mas é um livro de terror, né? Ele tem que ter um final forte. E ela chega ao destino para qual ela teve, foi direcionada logo que nasceu. Exatamente. Que é a morte, né? O que me deixa também, o que me deixou assim muito apreensiva e tal, é pensar que ela tava com essa... Ela tinha essa expectativa, ela estava achando que aquilo estava bom demais para ser verdade. Ao mesmo tempo que rolou isso que tu falou, né, Rodrigo? De ela sempre ficar com aquela pulga atrás da orelha. Não, mas alguma coisa vão aprontar para mim, não pode ser. Tá tudo lindo, maravilhoso e minha vida nunca foi assim, né? Eu só tomei na cara até hoje, né? Sempre fui motivo de chacota para todo mundo na escola. Sempre fui, sabe, a pessoa preterida, né? E naquele momento as pessoas estavam embasbacadas, como ela estava bonita, como ela estava bem arrumada, ela estava com um cara mais bonito da escola. Só que o que me deixou compadecida dela, na realidade, é que também foi aquilo continuou sendo uma armação, de certa forma, porque a Chris armou aquilo com as pessoas que iam votar para a rainha e para o rei do baile, para que escolhessem a Carrie, para que ela conseguisse se vingar. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas estavam impressionadas com a beleza, com como a Carrie estava se saindo bem, ao mesmo tempo elas estavam armando o tempo todo, ajudando a armar. A hipocrisia das pessoas estavam também ali ao redor dela, né? O Tommy não, talvez, né? Nunca mostra que o Tommy ele sabia da armação, até porque ele também acabou... Sendo prejudicado com isso, ele não sabia, não sabia nada. Mas o fato, a morte dele foi, na verdade, um impacto de tudo que aconteceu, né? Mas, sabe... Mas eu acredito que se tivesse como, ela cuidaria, talvez, para que ele não tivesse ali no meio. Porque justamente não aparenta no livro inteiro que ele esteja ali como parte do plano da Chris. Sim. Tanto ele quanto a Sue Snell, na verdade. Ela não vai nem no baile, vai se redimir dos pecados. A credibilidade da Sue e do Tommy. O próprio autor faz isso, ele questiona, mas daqui a pouco será que Tommy também não fazia parte desse plano, e toda essa gentileza, essa cordialidade, nada mais era do que uma máscara, né, pra na verdade fazer parte daquele plano horrível da Chris, assim como a Sue, que daí seria muito confortável ficar em casa e deixar o namorado dela maravilhoso e queridíssimo com uma menina que ela não conhecia, que ela chegou a rir da cara dela e que, na verdade, todo mundo queria o mal. Fica muito... É um pouco contraditório. O próprio autor questiona isso. Eu acho que nesse caso, e agora tô dando aqui um pitaco, né? De leitora, né? Eu acho que a Sue e o Tommy estão livres nessa. Eu acho que a Sue fez mesmo porque ela se sentiu... Ela era tão a boazinha. Ela tinha essa pecha na escola de ser a menina boazinha, né? A Sue. E ela era tão assim que ela ficou culpada de ter rido da Carrie. E ela queria, de certa forma, compensar isso. E aí, todo esse desprendimento dela resultou nisso. Quem sabe, então, Tommy, tu vai e acompanha a Carrie no baile de formatura. Vamos tentar compensar isso que eu fiz. E claro que depois... E o Tommy aceita, entendeu? Porque ele gosta dela, genuinamente, ele gosta da Sue. Então, tudo bem, se é isso que tu quer, eu vou fazer isso, então. E acaba fazendo. E eu acho que... Por isso que eu acho que eles não eles estão bem livres. Altruísta da Sue, na verdade, sim, né? Sim, mas é porque mas não é uma coisa nova pra ela, tu entende? Ela tinha
essa fama de ser boazinha. E ela tinha até medo de pensar, depois que ela estava em casa sozinha, se aquilo também não era algo egoísta dela, da parte dela, porque era uma coisa que ela queria fazer o bem, só que ela tinha medo de encontrar nesse altruísmo algo que fosse egocêntrico ou egoísta. E ela chegou a se questionar se daqui a pouco, depois daquilo, o Tommy não estaria realmente interessado por Carrie, né? E daí, enquanto ela tá em casa ali, pediu inclusive que os pais a deixassem sozinha, pra que ela... Pra curtir a pra ela fossa, poder, né? Exatamente, aproveitar a fossa. Exatamente isso. Com um bom chá, então ela descobre, se dá conta de que a regra estava atrasada. Que é uma cena bem interessante, porque faz, claro, é bem né? sutil, né? E faz depois, quando tudo acontece, ela reencontra a Carrie depois de todo o inferno ter acontecido lá no baile. E a Carrie, pra quem não leu o livro, né? Ela não fica apenas dentro do baile, né? O sangue cai em cima dela, ela começa a usar os poderes pra... Ela corre, foge. Foge. Depois decide retornar e se lembra algo de meio soltar... assim, não, isso não vai ficar assim, né? Isso. Aí ela libera o recurso, aquele hídrico, de quando algo pega incêndio, que é muito comum nos Aquilo locais. tem um nome e agora não lembro. Me fugiu o nome. Isso aí. E daí eles são liberados ali, como tem muitos equipamentos elétricos ali, né? Bateria... caixa de som. Daí acaba eletrocutando algumas pessoas que estavam no palco e começa as pessoas morrerem dentro do... Porque ela do fecha local. as portas também com a telecinese dela. É telecinese, né? Tá certo, né? Isso. Enfim, ela fecha as portas, ninguém consegue sair. E aquilo passa a ser um divertimento pra ela, né? Ver as pessoas sofrendo e morrendo passou a ser um divertimento pra ela. Essas alturas pra ela, até o Tommy tá envolvido em toda aquela história. E ela tava bem satisfeita de ver ele morto. E eu não lembro quem vê, eu acho... eu não vou me lembrar qual das personagens vê. De dentro do baile e vê ela pela janela com uma cara descrita como demoníaca, justamente por daquele momento de tensão, de raiva, e vê ela pela janela e pensa e consegue fugir com mais uma das amigas. Eu não me lembro qual das personagens faz isso. Vamos só fazer um intervalinho rápido pra gente depois chegar ao final, aos finalmente aqui no nosso Clube do Livro. Depois do intervalo, então, a gente chega ao final de Carrie, a Estranha, do Stephen King. E a gente vai falar um pouco também sobre nossas últimas considerações. E traz também aqui o professor Baldiceira pra ler um trechinho do livro pra gente. Já voltamos.